A vacinação avança em toda a capital e em várias cidades do interior. O estado já disponibiliza 4 tipos de vacina: a Coronavac da China, a AstraZeneca da Inglaterra, a Pfizer e a Janssen dos Estados Unidos. Essa variedade de vacinas trouxe um problema para o processo de vacinação. Tem gente querendo escolher o tipo de vacina para tomar. E os especialistas alertam: vacina boa é aquela que está disponível. Mais detalhes agora na reportagem do Leonardo Barreto. A espera pelas vacinas acabou. Agora que elas chegaram, surgiram outras dúvidas. Quem vai nos ajudar a entender é a infectologista Mariela Comecti, que está aqui comigo. Doutora Mariela, a gente tratou sobre a pandemia, sobre o coronavírus por diversas vezes e agora a gente fala sobre vacina, sobre a vacinação. A gente tem percebido, inclusive há uma reclamação constante dos profissionais de saúde, que as pessoas estão escolhendo vacinas. Isso é correto nesse momento? Fazendo uma linha do tempo do que a gente viveu, hoje é um período muito confortável, onde o Programa Nacional de Imunização avança e você tem a vacinação de adultos jovens já, e isso nos traz uma tranquilidade. Sem dúvida nenhuma, a queda da ocupação dos hospitais, ela está muito relacionada à vacinação, à progressão da vacinação. É muito triste ver que as pessoas querem escolher qual vacina tomar no momento onde qualquer vacina que está sendo aplicada tem um efeito mínimo necessário para imunoprevenir para os quadros graves, que é a primeira coisa que a gente espera quando a gente quer erradicar uma doença. A erradicação completa ainda não é possível porque as nossas vacinas elas vêm apenas para os casos graves e gravíssimos. E como a gente está fazendo vacinação em massa, a gente ainda tem pessoas que morrem mesmo vacinadas. E isso não contraindica a continuação da vacinação por nenhuma das alternativas que tem. Então, num futuro próximo, quem sabe, a gente pode evoluir no sistema privado, quando todas elas estiverem disponíveis para compra, em escolher, em personalizar, em ir ao médico e saber qual teria menos ou mais efeitos colaterais no meu caso. Mas quando a gente vive no olho de um furacão, de uma pandemia, a melhor vacina é aquela que está disponível. Nenhuma das vacinas tem graves efeitos colaterais. Casos esporádicos de eventos adversos relacionados à vacina foram registrados no mundo. Mas a gente hoje sabe que o efeito benéfico é muito maior. Há uma dúvida, inclusive é o que acaba provocando essa escolha pelas vacinas, é com relação aos efeitos colaterais. É normal que eles aconteçam após a aplicação da vacina? A população ela tem a memória muito curta. Se a gente parar para pensar quando a gente vacina os filhos da gente, tem períodos em que algumas vacinas são até avisadas às mãezinhas. Olha, esse ciclo de vacina vai dar mais efeito colateral do que o outro. Então, é muito normal trabalhar com efeito colateral de vacina. A pediatria faz muito isso. E os idosos, a gente tem isso, que também tem um programa de vacinação um pouco mais robusto do que o adulto jovem. Então, pensar que a vacina deu efeito colateral e isso é ruim? Não, as vacinas podem sim. Você está estimulando o seu sistema imunológico a produzir resposta. E essa resposta pode ser um pouco maior em algumas pessoas e causar um efeito colateral. Outra coisa muito comum é se a molécula que foi injetada intramuscular pela vacina for mais oleosa, você tem maior chance, por exemplo, de ter dor. Algumas injeções doem mais do que as outras. Então, isso é muito do material que ela é feito. E não só as pessoas têm assim, mas então eu não tive efeito colateral nenhum, quer dizer que a vacina não funcionou. Não. Pelo contrário, se você não teve efeito colateral, isso não diz nada. Isso diz que em você não provocou uma reação inflamatória mais marcada e você não teve efeito colateral. Mais uma vez a gente reforça, vacina boa é aquela aplicada no braço, né? Exatamente. A gente tem que saber que é um privilégio. Está chegando a minha hora. A que tiver, eu quero ser vacinado. A mesma coisa, a gente como profissional de saúde, quando a Coronavac chegou, isso quebrou barreiras, né? Isso foi uma alegria. Teve briga pela vacina.
Existem pessoas respondendo processos aí em prefeituras porque furaram a fila da vacina. E hoje a gente vê que as pessoas não querem mais a Coronavac, ou querem escolher uma que é dose única, outra que é... Então, assim, isso não faz muito sentido. As pessoas precisam entender que, nesse momento, a melhor vacina é a que está disponível para você. Após a aplicação da vacina, eu posso, de fato, ficar tranquilo? Estou imunizado para sempre? A primeira coisa é, se o fabricante ele fala que a vacina é dividida em 2 doses, você só pode considerar que você está imunizado depois que você termina o ciclo garantido pelo fabricante. Então, vacinas que têm 2 doses, você só completa a imunização depois de um período que você tomou as 2 doses. Esse período é o necessário para o seu organismo produzir o anticorpo. Então, assim, no dia que você tomou a vacina, você começa a estimular o seu sistema imunológico a fazer a proteção. Então, isso vai de 15 a 20 dias durante o período da última dose. Então, se a vacina é dose única, depois da primeira dose única, de 15 a 20 dias, você pode considerar imunizado. A imunização, infelizmente, não é para a vida toda. A gente tem, por exemplo, a vacina da hepatite, que tem pacientes que conseguem ficar com anticorpos sustentadamente alto durante um grande período de tempo. E tem pessoas que tomam as 3 doses e não conseguem fazer essa imunidade sustentada. O que faz um paciente fazer isso ou não é o tempo que vai dizer de cada doença. A gente sabe que uma porcentagem dos vacinados vai ter uma queda mais rápida dos anticorpos e outra não, vai ter um período mais sustentado. A gente espera que a imunidade dure em torno de 4 a 6 meses, a que é estimulada pela vacina. Sabendo que alguns pacientes podem, com 90 dias, já ter decréscimo dessa produção de anticorpos ou desse combate. Agora, falando de outra dúvida muito constante, né, entre os brasileiros, é com relação à ingestão de álcool, a ingestão de bebida alcoólica. Depois que eu recebo a vacina, eu devo ficar quanto tempo sem beber? Essa é uma dúvida que o brasileiro pergunta muito, é uma dúvida no consultório, uma dúvida nas redes sociais. A ingestão de álcool em grande quantidade, ela é prejudicial para o sistema imunológico. Quem nunca foi para um carnaval, bebeu muito e voltou com a garganta ruim ou voltou gripado? Porque você diminui a imunidade. O álcool ele é inflamatório. Então, ingerir grandes quantidades de álcool durante o período em que seu organismo recebeu um imunizante e você está precisando produzir imunidade, não é aconselhado. Mas é proibido. Se eu tomar uma taça de vinho ou uma cerveja, isso vai cortar o efeito da minha vacina? Não. E quanto tempo eu tenho que não tomar nada? Não existe essa regra de 0 álcool. A orientação é que a ingesta excessiva de bebidas alcoólicas, estando vacinado, pós-vacina, antes da vacina, ela é dificultadora da imunidade e muito inflamatória. Então, ela é contraindicada sempre. Ok, doutora Mariela, muito obrigado pelas informações, muitas dúvidas que agora são esclarecidas aqui nesse bate-papo. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio.